Saudações, amigos do canal Agartha. Itinerário DEIU é o nome dado pela Sociedade Brasileira de Eubiose para aquele movimento ondular que o Sol realiza sobre a superfície da Terra, despertando as civilizações, como se diz, sendo, pois, um movimento de caráter multimilenar, relacionado à evolução da precessão dos equinócios. Este movimento apresenta, pois, uma perfeita analogia com o curso que o Sol também realiza para definir as estações ao longo do ano, fazendo, assim, uma precisa analogia entre o ano humano e o ano divino, por assim dizer, ou entre o macrocosmo e o microcosmo, se assim se quiser. Na obra A Mutação do Mundo, Ives Christian segue uma linha semelhante de raciocínio, anunciando que a próxima grande nação a receber estes eflúvios será o Brasil. A obra de Christian, datada recém do ano de 1978, seria, portanto, posterior às divulgações da eubiose. Seja como for, tudo isto representou apenas divulgações preliminares, ainda muito gerais e parciais. Outras informações importantes e complementares têm surgido sobre esta energia criativa do cosmos, sem as quais todo o antedito fica truncado e quase incompreensível, por falta de bases históricas e até espirituais mais tangíveis. Neste vídeo, descobriremos então o verdadeiro significado do itinerário de Io, incluindo uma sequência de lâminas com dados científicos e tradicionais sobre a natureza das forças e das energias das regiões que realmente integram este movimento criador. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. O conhecimento do itinerário de Io representa com efeito uma dádiva de extrema importância nas ciências espirituais e humanas. Como já temos afirmado, a teoria apresenta uma formulação muito bem embasada, representando inclusive uma forma de fornecer uma estrutura sólida para a ideia dos arquétipos astrológicos da humanidade, com raízes quiçá mais humanas, culturais e espirituais, do que propriamente cósmicas ou celestiais. Como cabe realmente, enfim. Contudo, hoje sabemos não ser suficiente o simples passo aparente do eixo vernal sobre uma região para fazer as coisas realmente acontecer de todo. Dir-se-ia, então, que o aspecto astrológico fornece apenas o impulso inicial, estimulando o desdobramento de forças latentes no planeta, que são aquelas de natureza elementares, ou dos 4 elementos da natureza, entendidos especialmente enquanto natureza humana, e que demandam, não obstante, as devidas atenções espirituais. Eis que a verdadeira fixação das energias nas regiões demanda, para fazer realmente florescer as culturas e civilizações, um investimento maior de energias coletivas e espirituais na área. Dir-se-ia, então, que este atamento é realizado pelas próprias energias das raças, tal como a partir das suas forças espirituais reitoras. De outra forma, estes movimentos tampouco seriam brindados pelas energias de transcendência necessárias, uma vez que o aspecto sazonal do itinerário de Io está relacionado simplesmente às forças zodiacais, as quais, na melhor das hipóteses, têm sido alvos dos esforços das grandes religiões tradicionais. Um dos aspectos necessários para a fixação dessas energias seria realmente a própria organização dos sistemas geográficos nas diversas regiões do país, na forma como a Sociedade Brasileira de Eubiose tem buscado realizar, através do trabalho ritualístico e de organização de redes urbanas localizadas, tal como uma visão integral dos planos desses sistemas geográficos, dentro de um modelo maior, mais rico e abrangente em evolução, juntamente a todo um planejamento de médio e longo prazo, atravessando assim muitas dimensões e regiões do país, representando um todo dentro de analogias entre o microcosmo e o macrocosmo. Ocorre que estes polos em construção estão relacionados à progressiva evolução e organização da nação brasileira, realizada no curso dos séculos, como temos demonstrado já em diferentes ocasiões.
Neste aspecto, as dinâmicas socio-regionais que temos aferido no Brasil, assinaladas pela mudança cíclica e irregular da capital federal através das regiões do país, poderiam ser lidas como um simples desdobramento dessas energias sobre o próprio território nacional, indicando que as energias da nova era estariam já atuando ativamente sobre o país, no caso, para formar a sua própria raça raiz. Em nossa palestra O Itinerário de Io e a Civilização Brasileira, com link aqui nas descrições, apresentamos essas realidades regionais como uma manifestação local do itinerário de Io. E agora queremos aprofundar essa exegese, demonstrando a real natureza desse itinerário cósmico. Talvez a própria extensão do território brasileiro contribua para a geração de dinâmicas internas perfeitas, permitindo daí um aproveitamento especial destes movimentos cósmicos. E nesta oportunidade, poderemos inclusive trazer novas informações sobre essas dinâmicas. Acontece que a verdadeira integridade deste itinerário de Io é um pouco mais complexa do que isto, envolvendo outras forças na sua composição. E neste caso, já precisaríamos considerar a atuação de duas forças conjuntamente, uma lunar ou negativa, periférica e circular, e outra solar ou positiva, central e axial. De modo que esta energia axial, atuando desde fora das curvas senoidais, teria a função de fixar as energias solares sobre uma dada região, antes de prosseguir o seu curso na direção de outras latitudes e longitudes, num movimento semelhante, pois, à forma de tecelagem com nós realizada dentro da arte da tapeçaria. Os próprios sistemas geográficos são como ordenamentos tópicos ou localizados, semelhantes aos movimentos diários de rotação dos planetas, ao passo que a passagem pelo mesosfério central representa um ordenamento mais geral, semelhante ao movimento de translação dos planetas em torno do Sol, sob uma apoteose e renovação maior das coisas. O conjunto resulta, pois, em ciclos de escalas diferentes, havendo também o ciclo supremo da evolução planetária, que é, literalmente falando, como o movimento precessional do grande ano de Platão, entre muitas outras analogias calendáricas possíveis aqui. Esta força de fixação representa então aquilo que temos denominado como fator Shambhala, naquela forma como sempre temos vinculado tal realidade ao polo centro-hemisférico, que chamamos também, em função disso, de mesosfério. Eis que a forja de um verdadeiro rastro de civilizações, deixados por sua passagem, parece até mais verdadeiro quando analisada esta linha do mesosfério, sobretudo ao norte, como propugnava o sábio francês Serge Renan de La Ferrière, do que no percurso da própria serpente solar tropical ondulante, embora a evolução desta também venha a alimentar e colocar bases para tais florescimentos culturais, à medida em que avança no espaço-tempo. E isto seria tanto mais verdadeiro quando se trata de civilizações como tal, cuja manifestação não costuma ocorrer nos trópicos, salvo exceções, se é que podemos chamar assim aos exaltados casos das Américas. O mesosfério representa uma verdadeira zona de poder central nos hemisférios. As forças conhecidas como efeito Coriolis produzem redemoinhos e correntes ao longo de toda esta faixa da Terra. Podemos obter uma imagem ainda mais fidedigna daquilo que acontece na rede energética do planeta estudando os movimentos das manchas solares, que despontam nas mesmas linhas mesosféricas do Sol em ciclos de 22 anos. Deixaremos nas descrições deste podcast o link de um vídeo chamado Axis Mundi, o Enigma do Mesosfério, que realizamos sobre todo este assunto. Em função disto, resulta também do verdadeiro itinerário de Io ter na realidade a forma não exatamente de ondas alternadas, mas isto sim de uma verdadeira espiral, semelhante aos movimentos que realizam os planetas no espaço cósmico, pelo fato de terem as suas órbitas atreladas ao Sol. O movimento de Io avança em forma de ondas, e ondas costumam fechar-se sobre si mesmas, criando círculos, isto é, vórtices. São processos perfeitamente representados, enfim, no próprio simbolismo do nome Io,
onde o O remete ao círculo e o I expressa a centralização ou a axialidade resultante, remetendo então a uma nova ordem de coisas. Na verdade, seria impossível entender a chave de Pushkara sem contemplar a todo este sistema. Eis que a própria estrutura da serpente zodiacal contém as suas complexidades, na medida em que atravessa diferentes zonas climáticas e ainda cruza os hemisférios, com tudo o que isto representa em termos de renovação de energias e de polaridades. Oportunamente, traremos algum trabalho sobre a chave de Pushkara, onde teremos a oportunidade de detalhar melhor a realidade das forças zodiacais que regem localmente as bases do itinerário de Yu, tal como a própria questão do sistema geográfico. Não deixa de ser muito interessante perceber que, desde o princípio, antes mesmo de termos qualquer conhecimento das doutrinas da eubiose, empregamos o símbolo da letra grega Φ para representar este movimento interno do Brasil, letra esta que comporta exatamente a forma das letras latinas I juntamente ao O na forma de um eixo dentro de uma circunferência, mais especialmente a sua maiúscula neste caso, muito embora a nossa própria predileção tenha sido pela minúscula, em função da sua forma cursiva produzir uma espécie de espiral. Talvez esta 21ª letra grega, o Φ, também tenha sido escolhida para representar a proporção áurea, conhecida sobretudo por estruturar as espirais do universo por causa da espiral da sua própria minúscula. Este simbolismo de diâmetro presente na letra Φ remete ao mesosfério através do valor triangular de π. Eis que o mesosfério se encontra na base de um triângulo perfeito, com seu ápice no polo, e o triângulo representa simplesmente a mais poderosa das formas angulares do universo. Avançando em nossas considerações na direção agora do tempo, ter-se-ia que o nodo central dessa trama cósmica atua também para ativar toda uma neutralização cronológica, real e aparente, tal como na chave solar empregada nos ciclos hindus praticamente astronômicos, naquela operação de equiparar um ano humano a um dia divino, e pela qual se divide o valor dado pelo quociente 360, como expediente para descerrar os véus de suas enormes cifras. Então, a verdadeira essência do itinerário de Yu é dual, por assim dizer, ou sólido lunar. Energias solares são centralizadas e energias lunares são periféricas. Em outras palavras, o tema trata de reunir os caminhos da religião, comumente relacionados aos ciclos zodiacais, com os sendeiros da iniciação, comumente associados aos ciclos raciais, nos termos como apregoa a sabedoria das idades e a própria filosofia perennialista. Afirmamos, todavia, que outros símbolos pertinentes podem ser arrolados a este quadro, não casualmente elegidos dentre zonas centrais ou em polos planetários, ali onde as energias cósmicas são devidamente catalisadas para fins maiores. Um destes símbolos seria o do Vajra ou diamante, da filosofia tântrica oriental, onde se observa a parte psíquica Padma ou lótus e a parte mental Mani ou diamante. Queremos destacar, porém, antes disto, o próprio símbolo da cruz ansata, o símbolo da vida dos egípcios, onde era chamada então de Ankh. O nome de Akhenaton significa a vida do Sol, um indicativo sobre a própria essência dos mistérios solares. Este símbolo reúne dois outros, o círculo e a cruz, sendo aliás bastante semelhante nisto ao símbolo de Vênus, com o qual a humanidade guarda grandes vínculos de origem. Relacionado ao amor e à beleza, Vênus está associado ao chakra do coração, no qual a humanidade desta ronda alcança o ápice da sua própria evolução. Naturalmente, a cruz ansata não representa nenhum símbolo isolado, ostentando inúmeras variantes mundo afora. O próprio caduceu pode lhe ser equiparado em última análise, tal como a estupa budista ou mesmo a chave de Pushkara da eubiose. Analisemos, pois, os seus elementos básicos, dentro de uma certa interpretação dada ao símbolo, que pode não ser, todavia, a única. Então, o círculo seria o céu, com suas energias astrológicas ou de eras, a circunferência associada ao tempo, à matéria e ao samsara, ou à vida material em si.
Por isso, o estudo da magia e da astrologia era tão prolífero nas sociedades atlantes. E a cruz seria a Terra, com suas energias antropológicas ou raciais, se relacionando à espiritualidade, ao atemporal, ao nirvana e à evolução das coisas. Por isso, o estudo da alquimia e da geosofia era tão prolífero nas sociedades árias. Então temos aqui um dualismo primal, que por si só está diretamente relacionado aos princípios binários inerentes ao itinerário de Io. De que forma isto acontece, no plano natural, por exemplo? O circuito rigorosamente traçado pelo próprio itinerário de Io, enquanto percurso solar, está envolvido pelas energias zodiacais relacionadas aos processos de encarnação na matéria e às ilusões mentais, razão pela qual as religiões costumam eleger justamente os arquétipos astrológicos para focalizar os esforços coletivos da virtude, investindo, neste caso, contra as sombras das energias astrais encadeantes enquanto manifestações de Maya. Toda esta ampla zona quente ou tórrida do planeta, que culmina aproximadamente nos trópicos, está classicamente associada aos instintos humanos. Certa premissa da geografia sagrada afirma que toda a evolução caminha na direção dos polos. Naturalmente, existem aspectos simbólicos nessa afirmativa, como na analogia iniciática. Toda a iniciação começa ativando os chakras básicos e vai ascendendo até culminar nos centros da cabeça. Eis que o progresso das raças e civilizações também seguiria essa direção dentro do planeta, na evolução dual ou fractal do grande homem hemisférico e cuja cabeça se encontra então nos polos, como diria René Guénon. No estudo teosófico das raças e até da própria ciência, a humanidade deu seus primeiros passos na zona do Equador, e depois foi se afastando cada vez mais no rumo das zonas mais temperadas e até frias, onde cada vez mais teve necessidade de aprimorar as suas tecnologias, talvez inclusive aquelas espirituais. Uma vez chegando nas zonas temperadas, o simbolismo se transforma. Nestas zonas centrais dos hemisférios, um maior equilíbrio é obtido, incluindo no caráter das pessoas, sempre teoricamente falando. Ali encontramos uma simetria climática, resultando em simbologias mandálicas como a da cruz e da pirâmide, razão pela qual foram criadas as pirâmides perfeitamente geométricas nessa zona. Não seria demais dizer que a ideia do equilíbrio favorece não apenas a harmonia, como também a transcendência dos elementos, simbolizada pelo coração da cruz e vice-versa naturalmente. Estamos falando, pois, da quintessência, da maestria e da unidade das coisas, do próprio ápice irradiante das pirâmides, enfim. É por essa razão também que o centro de Shambhala está diretamente vinculado às energias desta região. Em termos comparativos, a pirâmide Atlante, escalonada e tropical, sugere ainda uma ascensão. Porém, na geometria perfeita, temos antes uma irradiação de energias puras a partir do seu ápice. O trópico representa uma zona secundária de equilíbrio, associado a Agartha enquanto centro espiritual derivado, ligado às hierarquias espirituais, enquanto Shambhala remete às divindades como centro primordial. Para além disto tudo, nos verdadeiros extremos, existem depois as zonas propriamente frias e geladas, onde também existem os círculos polares como uma contraparte dos trópicos, na direção já não do excesso de luz e calor, mas da ausência. Em contraste com as faixas quentes emocionais, essas zonas são estritamente cerebrais, por assim dizer. O ser humano também tem se esforçado por ocupar esses extremos realmente frios, demandando, porém, comumente muito dispêndio de energia. A exigência contínua de esforços de engenharia para prover a simples sobrevivência resulta numa outra forma de caos e desequilíbrio, sob uma contínua demanda de tecnologias. Ainda assim, a evolução atual se dirige para lá, para a faixa do grau 40, onde provavelmente precisará, inclusive, se refugiar contra o novo aquecimento do planeta. De modo que a previsão é que as latitudes mais altas se tornem regiões mais aprazíveis no futuro, como realmente já foram um dia, sob os diferentes ciclos do planeta. Seja como for, geograficamente falando, o mesosfério temperado centraliza perfeitamente estas duas zonas climáticas extremas de energias dispersivas,
surgindo assim como um núcleo de paz e equilíbrio, uma Shambhala para centralizar as energias e produzir vórtices de força criadora. Ainda a título de aprofundamento, podemos dizer que nesta cruz, que a rigor representa uma tal, a trave horizontal seria o trópico, que tampouco deixa de representar uma certa zona de equilíbrio dentro deste meio hemisfério, daí a força de Agartha na região. Quanto à linha vertical, ela carrega toda a simbologia axial própria do mesosfério central, ao passo que a circunferência abarca toda a grande zona intertropical. E aqui teríamos então uma reinterpretação final dos mistérios dos três submundos da eubiose, de tal modo que Duat, o mundo mais superficial, corresponderia à zona equatorial, enquanto a Agartha, o mundo intermediário, corresponderia à zona tropical, e finalmente Shambhala, o mundo mais profundo, corresponderia à zona temperada, sendo ali onde o verdadeiro itinerário de Yu os enlaça a todos perfeitamente. O maianista José Arguelles, em sua obra A Ascensão da Terra, classificou aquela grande faixa intertropical sob a cultura xamanista, e as faixas temperadas sob a cultura hierárquica. Contudo, toca notar que na cultura ário-atlante pré-colombiana foi possível civilizar perfeitamente também os trópicos, que são comumente uma faixa mais mística ou religiosa, demonstrando assim que as Américas se encontram realmente sob uma economia especial de forças. As religiões, no seu próprio nível, se pode dizer se tratar de uma estrutura cultural atlante, ao passo que a civilização representa uma instituição ária. A nova raça que está chegando já deverá ir, todavia, além, misturando estes princípios e avançando no seu alcance, para uma direção mais cósmica, por assim dizer. Agartha, e apenas para adotar a classificação da eubiose, representa um centro secundário, por derivar parcialmente das forças dinâmicas de Shambhala, combinadas com as forças relativamente inertes de Duat, como demonstram os efeitos Coriolis secundários na atmosfera do planeta. Por fim, as mandalas tibetanas de Shambhala ilustram, também através da geometria, tal como nas estupas, a natureza dessas esferas, relacionadas neste caso aos grandes templos raciais, como pretendemos demonstrar melhor numa outra oportunidade. E então, já arrumando para o final desta apresentação, podemos começar a concluir que o verdadeiro itinerário de Yu não é tão somente a grande serpente ondulante que se desdobra sobre a face da Terra, a partir da linha do Sol. Abarca ao menos, e da mesma forma, duas poderosas faixas energéticas a norte e a sul, que servem de custódia para aquela soberba dança solar. De modo que, enxergando já o planeta na unidade do grande homem planetário, como diria Alice Bailey, tudo é semelhante a um grande caduceu cósmico, onde as serpentes são as ondas zodiacais dos trópicos, e as correntes centrais, como as grandes nadis de Kundalini, são as linhas temperadas complementares. Os elementos superiores destes símbolos, como as asas e o Sol, representam abstrações e realizações superiores, em analogia com as forças mais elementares da evolução. Aquelas linhas hieráticas temperadas configuram então toda uma ampla zona geográfica, quase contínua, que atravessa três continentes do hemisfério norte, desde a China e o Tibete, passando pela Índia e a Pérsia, para culminar na Mesopotâmia e no Egito, além de ressurgir nos Estados Unidos e no México. E onde tudo forma, aí sim, uma esplêndida sequência de sagradas urdiduras ou amarrações energéticas, despertando uma série de civilizações sagradas. E que pontua da mesma forma, não tão contínua todavia, e tampouco tão civilizadas, no hemisfério sul as áreas continentais da Austrália, da África do Sul e do subcontinente americano, além da própria Oceania, onde tampouco tem deixado de oferecer zonas de destaque cultural, como foi a colônia Atlante da Ilha da Páscoa. E eis que, por fim, essas duas poderosas realidades se entrelaçam para projetar na superfície da Terra uma imagem energética, reiteremos, semelhante àquela que produz o curso do sistema solar no céu, onde o Sol age como um verdadeiro fio condutor para o divino bailado dos planetas.
verdadeira imagem das polaridades cósmicas que lembra, de resto, os próprios papéis do homem e da mulher dentro de uma dança mística. Esta dupla chave de centro e de movimento, presente nas ideias clássicas do Caduceu e de Kundalini, representa, pois, a própria imagem da evolução das coisas, onde um movimento primal objetiva a criação de vórtices de força para tudo culminar numa apoteose que, por sua vez, deverá impulsionar novos movimentos e assim indefinidamente. Trata-se, enfim, do próprio pulsar da vida, sob a inelutável dualidade rítmica das coisas. Em termos práticos, quando consideramos apenas as ondas zodiacais, as energias focalizam mais o grande homem planetário através das suas eras siderais. Mas quando levamos em conta os pontos focais do mesosfério, as energias já focalizam o grande homem hemisférico, através das suas raças e civilizações cíclicas, rumando assim para os caminhos da individuação ou da manifestação da luz. E com isto chegamos então ao final da nossa apresentação. Como afirmamos de início, as revelações até então oferecidas sobre o itinerário de Yu representaram apenas formulações parciais e preliminares. Eis que o conjunto de informações sobre a evolução espiritual planetária que tem sido processado em nosso país e no mundo permitem avançar em muito todas essas considerações, permitindo obter um quadro mais completo das coisas. Objetivamente falando, muitas correntes místicas do Brasil ainda têm atuado mais a níveis de Duat e de Agartha, pela ênfase nas regiões tropicais que dominam fisicamente o país. Porém, careceria abarcar mais positivamente as energias de Shambhala através da faixa temperada do globo. Afinal, a evolução superior também representa uma jornada na direção do imponderável e da própria síntese das coisas. Aliás, outro tanto se poderia dizer, não obstante, em relação àquelas forças fundacionais presentes nas grandes zonas equatoriais, as quais representam, em última análise, as próprias raízes físicas, morais e espirituais de todo este processo de evolução, como pretendemos demonstrar em outra ocasião. Afinal, quando trabalhamos com as forças da iniciação, como não se sensibilizar com uma região conhecida como geradora dos grandes vórtices do planeta? Graças a Deus, o Brasil pode contar na sua extremidade com toda a sua região sul, ali por onde perspassariam então as superiores energias de Shambhala. De outra forma, com toda a enorme carga que o país apresenta nos trópicos, certamente ficaria tudo ainda muito desequilibrado, limitando-se na prática a um espírito de religiosidade, revestido quiçá aqui e ali por um esoterismo trôpego repleto de véus, mas nada realmente científico como cabe. Por sua vez, os poderosos eflúvios da região temperada fornecem, como nada mais, a autêntica energia de comando, de coordenação, espírito de síntese e inteligência superior, seja para fins pessoais ou mesmo social. Na Argentina, que é um país onde predomina o clima temperado, se instalou naturalmente um centro espiritual importante na cidade de Capilla del Monte, chamada por vezes de a Alto Paraíso Argentina, junto ao Cerro Uritorco, ali onde Trigueirinho entreviu um centro intraterreno. Contudo, no Brasil também se desenvolveram sínteses étnicas e culturais importantes nesta região. As poderosas energias de quintessência que despontam nesta zona shambhaliana são aptas, pois, ao florescimento das altas escolas de sabedoria,
tal como tem se manifesto com efeito de um modo ou de outro através das idades, incluindo aqui, naturalmente, o verdadeiro despontar das novas civilizações. Tais energias de síntese habilitam melhor ao conhecimento superior, favorecendo daí aos discípulos avançados e aos iniciados em especial, aqueles que já suportam, enfim, a verdade das coisas sem maiores véus, possibilitando, assim, o verdadeiro avanço das coisas num plano maior. Esperamos que, com isto, se possa ter, enfim, uma visão mais clara daquilo tudo que realmente representa o itinerário de Yu, onde a nossa própria contribuição neste quadro tem sido, e como diria Helena Blavatsky, por vezes aquela de meramente reunir as flores num ramalhete, além de oferecer alguma nova informação aqui e ali. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos e livros que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação, tal como é também o trabalho intitulado Primícias do Reino, a Alvorada Espiritual do Brasil, segundo a Astrologia Mundial. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.